Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carleto Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para fazer uma análise muito séria e importante para vocês envolvendo a nossa região Nordeste, a região inclusive onde eu falo com vocês, né? Eu falo aqui do estado de Sergipe, bem especificamente da capital Aracaju. A gente sabe a importância que a região Nordeste tem na emancipação política do campo da esquerda no Brasil, no fortalecimento da esquerda no Brasil e em específico na derrota da extrema-direita nos pleitos eleitorais. A esquerda derrotou o bolsonarismo em 2018, lamentavelmente a gente não conseguiu derrotar o bolsonarismo nacionalmente, né? Mas derrotamos o bolsonarismo em 2018 aqui no Nordeste. A esquerda derrotou o bolsonarismo aqui no Nordeste em 2018, e em 2022 a gente elegeu o presidente Lula com a força do Nordeste. Tanto que muita gente estava preocupada ali no começo da apuração da votação, quando os votos do Nordeste começou a aparecer ali na apuração, meus amigos, a gente viu o presidente Lula vencendo o primeiro turno e vencendo a eleição no segundo turno contra o Bolsonaro e com isso derrotando o fascismo. Alguns dias atrás eu trouxe aqui para vocês uma análise muito preocupada de como a extrema-direita estava avançando aqui no Nordeste brasileiro e citei o caso das 9 capitais do Nordeste. Expliquei para vocês que apesar do Lula ter vencido em todo o Nordeste em 2022 e ter perdido apenas em uma capital, que foi Maceió, que é a capital governada ali pelo bolsonarista JHC, o Lula tinha vencido em todas as capitais e em alguns estados, como é o meu caso, por exemplo, aqui em Sergipe, o Lula não só tinha vencido em todas, nas capitais, mas no meu estado o Lula tinha vencido também em todas as cidades. Sergipe tem 75 municípios e o Lula venceu nos 75 municípios do estado de Sergipe. Também citei para vocês, por exemplo, que aqui em Aracaju, apesar de ter elegido, né, ou ter sido eleita pela primeira vez em 2020, a primeira vereadora trans da história da nossa legislatura municipal, com a maior votação da história de uma candidata também para o pleito municipal, a gente estava vendo uma candidata de extrema-direita liderando a pesquisa, seguida por outra candidata de extrema-direita em segundo lugar. Hoje o cenário é meio balanceado, algumas pesquisas você tem um candidato do PDT mais próximo ali do segundo turno com a candidata bolsonarista, outras você tem a ascensão da candidata do Partido dos Trabalhadores, que é ligada ao senador Rogério Carvalho, a companheira do senador Rogério Carvalho, por exemplo. Mas eu citei para vocês aqui na semana passada que apesar da minha preocupação com o avanço da extrema-direita no Nordeste, eu dizia que esse cenário poderia ser modificado. Bastaria, evidentemente, mudar um pouco algumas estratégias, trazer o presidente Lula para o centro do debate, para o centro dos pedidos de voto também, porque o Lula tem muito poder de voto aqui na região Nordeste também. E naquela altura eu explicava para vocês que a única capital do Nordeste onde a esquerda ou um candidato apoiado pela esquerda petista estaria liderando seria Recife. A gente mostrou o caso do João Campos aqui, que muita gente não considera de esquerda, eu não vou entrar nessa discussão aqui, porque, como eu disse, ou um candidato de um partido de esquerda, ou apoiado por partidos de esquerda, ou pelo próprio governo do presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores, né? E aí vocês interpretem como vocês quiserem a posição do João Campos, tá? Não vou entrar nessa discussão aqui. O meu entendimento é claro sobre a posição do João Campos e sobre o partido que ele faz parte. Tem gente que não concorda e é isso aí, o debate político é pautado em divergência de ideias, desde que de forma respeitosa, evidentemente. E aí mostrei para vocês que algumas capitais, como era o caso de Teresina, muita gente trazia ali o caso do Fábio Novo, dizendo que ele estaria liderando e que apareciam pesquisas que ele estava liderando. Eu falei para vocês que algumas pesquisas ele liderava, mas outras ele aparecia em empate técnico. Mas disse para vocês que ainda tinha tempo de acontecer alguma mudança. E ainda bem que eu falei isso, meus amigos, porque hoje, dia 27 de setembro, eu trago para vocês aqui ótimas notícias sobre candidaturas da esquerda, ou apoiadas pela esquerda, ou apoiadas pela esquerda petista, ou apoiadas pelo presidente Lula aqui no Nordeste. Hoje, o cenário é completamente diferente do que era há 8, 10, 12 dias atrás, onde basicamente você tinha a possibilidade real de a esquerda vencer a eleição no estado do Pernambuco, especificamente na capital, Recife, com o João Campos sendo apoiado pelo presidente Lula e pelo Partido dos Trabalhadores. Agora, cerca de uma semana depois, você tem também a possibilidade real da vitória da Natália Bonavides em Natal, no Rio Grande do Norte. Só para vocês terem noção, na última pesquisa com a Aeste, que foi divulgada algumas semanas atrás, a Natália Bonavides aparecia com 15% das intenções de votos e em primeiro lugar estava o Paulinho Freire, tá? O Paulinho Freire aparecia ali com 44%. Na verdade, a Natália Bonavides aparecia com 14%, né? Eu até fazer uma observação aqui. Até eu falei errado isso lá no meu vídeo, vou até fazer uma errata depois. A Natália Bonavides aparecia ali com 14%, o Paulinho Freire aparecia com 15%,
e o Carlos Eduardo, que era o do PSD favorito, aparecia com 44% das intenções de votos. Hoje, cerca de 20 dias mais ou menos depois que esse material começou a ser divulgado, a Natália Bonavides aparece em primeiro lugar com 28,4% e o Carlos Eduardo, que era o candidato do PSD, que aparecia liderando com 44%, hoje está com 27,6% e em alguns outros cenários, inclusive, a Natália lidera com 31,6%, o Paulinho Freire com 31% e o Carlos Eduardo com 30,7%. Ou seja, tem um empate triplo ali, mas ela cresceu mais de 15 pontos. Assim como acontece também, por exemplo, lá na cidade de Fortaleza, com o Evandro Leitão, que cresceu 6 pontos percentuais, está hoje empatado tecnicamente com o André Fernandes, que tem 27% das intenções de votos. O Evandro Leitão cresceu 6 pontos percentuais na última pesquisa Atlas Intel e aparece aqui com 25 pontos, na verdade na última pesquisa Datafolha, e aparece aqui com 25 pontos percentuais. Ou seja, você tem esse cenário, tem o cenário também do Fábio Novo lá em Teresina, onde você tem alguns empates técnicos, e escrevam que eu vou falar para vocês aqui hoje na Revista Fórum, dia 27 de setembro de 2024. Todas as cidades do Nordeste, as capitais, né, que é o foco desse vídeo aqui, que tiverem candidatos apoiados pelo presidente no segundo turno, tendem a vencer a eleição. Por quê? Porque a memória afetiva do nordestino com o governo do Partido dos Trabalhadores, com o presidente Lula, é muito grande. E o presidente Lula vai entrar em campo, escrevam o que eu estou falando, esta é a última semana antes da eleição. O presidente Lula vai entrar em campo de cabeça, pedindo votos ali para alguns candidatos, ajudando alguns candidatos, e a gente vai ter ali, hoje a gente já tem a possibilidade real de a esquerda vencer a eleição em Recife, de a esquerda vencer a eleição em Fortaleza, de a esquerda vencer a eleição, lembre, esquerda ou partidos apoiados pela esquerda, tá? Pra gente não entrar nessa discussão. Tem a possibilidade de vencer em Fortaleza, em Recife, em Natal, em Teresina, e ainda tem a possibilidade de um grupão de centro-direita aqui em Aracaju, mas que tem um apoio de algum partido de esquerda, que é o caso do PDT, também ir para o segundo turno e, quem sabe, derrotar a candidata bolsonarista aqui em Aracaju. Lembre, eu tô falando do grupão porque aqui em Sergipe, direita e esquerda é algo complexo, né? Acho que você só consegue contar ali 1 ou 2 partidos que realmente são de esquerda, o resto é grupão. Não tem lado, né? Tem um grupo, é candidatos ligados à direita, centro-direita, a direita bolsonarista, a esquerda, tudo em um grupo só. Tanto que a chapa formada pelo PDT aqui em Aracaju, ela é encabeçada pelo PDT, o vice é do PP e é apoiado, inclusive, por vários bolsonaristas, entre eles o senador Laércio Oliveira, que além de ser um bolsonarista desenvergonhado, que ele adora dizer que ele é bolsonarista, recebeu o Bolsonaro aqui alguns meses atrás, na visita que o Bolsonaro fez aqui em Aracaju. Mas olha como é importante a gente entender a dinâmica da comunicação das redes, a dinâmica da comunicação com a classe trabalhadora. A onda, entre aspas, vermelha, voltou a crescer nas capitais do Nordeste. Se você pegar, por exemplo, o pleito de 2022, a única capital que Lula não venceu foi Maceió. É onde, inclusive, está lá liderando as pesquisas o bolsonarista JHC. Então, para quem tinha dúvida, meus amigos, sobre a emancipação do Nordeste, a força que o Nordeste teria de mudar as situações envolvendo a política brasileira, não duvide da capacidade do nosso povo. A gente, às vezes, pode não ter ali um entendimento de política que algumas pessoas têm em outras regiões, mas a gente sabe o que é importante para o nosso povo. A gente sabe o que é que faz a mudança de verdade para o nosso dia a dia. A gente sabe quem realmente pensa no pobre, quem realmente pensa no povo e qual tipo de política a gente quer para nos emancipar economicamente, nos emancipar intelectualmente, nos emancipar politicamente e nos emancipar também como classe trabalhadora. Então, esta última semana saíram outras pesquisas e pode ter certeza aí que o impacto do Lula pedindo voto para vários desses candidatos aí será gigantesco. Mas eu queria que você comentasse aqui o que você acha dessa onda agora que a gente saiu ali de uma capital, onde a esquerda ou partidos apoiados pela esquerda liderava, e agora a gente já tem ali 4 capitais com possibilidade de chegar até 5 ou 6, dependendo de como vai ficar o cenário no Maranhão, especificamente em São Luís, dependendo de como vai ficar o cenário aqui em Aracaju. Eu queria a sua opinião e queria que você compartilhasse também, por gentileza, esse material. Grande abraço para vocês, comenta aqui embaixo o que você acha de tudo isso, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum, deixa seu like, bom final de semana e até a nossa próxima análise na segunda-feira. Tchau!